Então, paralisia do sono explica muitas das experiências sobrenaturais que as pessoas têm durante o sono, nessa transição sono e vigília. E isso é provavelmente o que aconteceu comigo. Se Deus queria se revelar a mim, ele foi mal sucedido. Eu acho que Deus tá muito incompetente para se mostrar existente para nós, cara. Ele vai aparecer daqui a pouco, de outro jeito. Mas eu não sei se dá tempo ainda, mas eu posso contar da minha experiência de sair do corpo? Quero saber. Boa. Eu já tive uma experiência de me ver deitado na minha cama. Eu tive isso. Você já teve essa também? Teve. Eu me vi com a minha esposa, tava num momento ruim de pandemia, e aí eu tive essa experiência clara de que meu corpo saiu, de que minha alma saiu, sim. E eu tive uma visão 360 sim, de nós dois sim. Ali na cama. Legal. Foi muito louco. Eu tava em busca disso no final da minha adolescência. Lembra que eu falei que eu tive um período meio jovem místico? Eu ainda acreditava em algumas coisinhas. Eu já tava meio assim com Deus. Eu acho que esse negócio de Deus não é por aí, não. Mas vai que tem um pouco de magia no mundo. Eu tive minhas experiências premonitórias também e tal. E eu tava em busca de viagem astral, fazer essa projeção astral. Tava lendo sobre isso, aprendendo já a meditar com a Estela e a Manu, amigas minhas que meditavam, com a Raquel também. Estavam me passando lá as dicas. E eu fazendo meditação, porque eu tinha lido que algumas pessoas conseguem, depois de meditar, entrar nesse estado aí de sair do corpo. Época de Orkut, encontrei essa informação por lá. E comecei a praticar esse esquema e tentando ter uma experiência mística, alguma iluminação, alguma experiência fora do corpo, alguma coisa do gênero. Tomou ayahuasca também, essas coisas? Não tive. Eu tenho curiosidade de tomar. Eu tenho um pouquinho de medo. Eu também tenho um pouco, mas eu vou tomar logo. Eu fiz um especial de ayahuasca aqui. Ah, que legal. E cada vez mais estou próximo de ter essa experiência. Eu fui convidado, meu sócio já foi algumas vezes, experiências super legais e positivas, assim, num lugar super de confiança. Porque sim. Claro. Eu já tive, com o uso de substâncias, experiências que chamariam de transcendentais também, lá na adolescência, nessas minhas buscas aí. Sim. Mas não foi ayahuasca. Enfim. Eis que eu estava lá de férias, no interior de Minas, cidade dos meus pais, Bom Despacho. E aí eu fui, no final da tarde, início da noite, meditar para ver se rolava alguma coisa. Estava meio entediado, sei lá, vamos fazer alguma coisa aqui. Me deitei na cama. Depois de talvez uns 30, 40 minutos... Nossa! Rapaz. Que é a meditação profunda. Consigo ficar nem 3 minutos. Eu fiquei uns 30, 40 minutos. Caramba. Eu já meditei por 2 horas e foi a experiência mais fantástica da minha vida. Depois eu conto um pouquinho também. Teve alguns elementos parecidos com os que eu relatei antes. Mas depois de uns 30, 40 minutos, bum! Eu me vi fora do meu corpo. Me vi deitado ali na cama. Caramba, eu tô aqui deitado. Só que na hora eu me assustei. Eu achei a experiência... Eu não esperava, eu desejava aquilo, mas eu não esperava que fosse acontecer. Eu acho que foi uma coisa que me surpreendeu, eu me assustei e fui sugado de volta pro corpo. Rapidamente. Deve ter durado entre 5 e 10 segundos. Nossa, não foi mais do que isso, foi rápido ali. Eu meio flutuante, assim, me vendo deitado na minha cama. O problema foi o seguinte, quando eu despertei, eu me dei conta, eu me lembrei que eu estava deitado na cama da direita e não na cama da esquerda, que era a minha cama. Eu me vi deitado na cama da esquerda, que era a minha cama, mas na realidade eu estava na cama da direita. Como explicar essa inconsistência? Naquele dia, a empregada tinha deixado muitas roupas para a gente guardar em cima da cama da esquerda, que era a minha cama. Então eu fui meditar na cama do meu irmão. O nosso cérebro... ele está o tempo inteiro construindo cenários hipotéticos, imaginários, para preparar a gente para as coisas. Quando a gente fecha os olhos, por exemplo, eu tenho uma lembrança de como é o seu estúdio, de onde você está sentado, a minha esposa está aqui, tem gente ali dentro, né? A Nayara, por exemplo. Então a gente mantém na memória um mapeamento do que está rolando aqui ao redor. Um registro. Né? Um registro. Só que nem sempre a gente atualiza o registro. Eu vou te dar um exemplo da luz, que é, acho, comum a todos nós. Sabe quando aquela luz queima e você esquece, entra na sala e tenta ligar?
E demora algumas vezes até você se acostumar que ela queimou e vou parar de fazer isso. Quando acaba a energia em casa, mesmo assim... Quando acaba a energia, é um bom exemplo também. Então, nem sempre a gente atualiza a informação, esse mapa, imediatamente, infalivelmente. O que pode ter acontecido comigo eu tinha o hábito de dormir na cama da esquerda, que era a minha cama, a cama das férias, e não na cama da direita. Excepcionalmente, fui para a cama da direita. Eu tendo a meditação por muito tempo, já tendo as alterações de estado de consciência, que eu tenho quase sempre que eu medito. Eu consigo chegar nos níveis assim, não sei se a palavra é nível aqui, tá? Mas eu me sinto anestesiado, eu sinto aquele chiado no ouvido que eu mencionei da outra experiência, inclusive. Eu sinto, às vezes, eu flutuando. Eu perco, às vezes, a noção tridimensional do mundo. Parece que eu tô meio achatado em 2D. Caramba. Várias coisas assim. Eu já senti alguns prazeres também subindo e tal. Acontece, então, que o nosso cérebro tenta interpretar aquela experiência, te atualizar, te situar, o que está acontecendo. E ele vai usar o seu banco de informações, de memória e tudo. A minha hipótese é que ele pegou no que é mais habitual, na minha memória mais fácil, de que eu estava deitado na minha cama. E qual é a minha cama? A cama da esquerda. E aí ele criou aquela experiência como se eu estivesse na cama da esquerda, e como eu não estava sentindo uma base assim sólida, né? Eu estava meio flutuante, me vendo ali na minha cama. Só que eu estava, na verdade, na cama da direita. Então eu entendo que eu induzi uma experiência extracorpórea na linguagem popular, né, mais mística, mas eu induzi o que o Leonardo Martins, numa conversa que eu tive com ele, que é pesquisador também sobre esses temas, uma espécie de sonho lúcido, mas eu não percebi que era um sonho, que é o que eu já fiz algumas vezes. Nessa época minha, eu ficava tentando também ter sonhos lúcidos. Eu estava nessas leituras e tal. E segundo o Leonardo Martins, que estudou mais esse tema do que eu, professor na USP, um cara bem foda, bem fera. Quem sabe um dia você traga ele aqui também para conversar. Ele fala muito sobre alienígenas, abdução, legal. Com esse olhar mais cético, inclusive da psicologia, para a gente entender caso Varginha, várias coisas legais assim. Mas o Léo falou que nessas andanças dele, que as pessoas que acreditam que estão saindo do próprio corpo estão sonhando de forma muito similar quando elas têm controle sobre o que está acontecendo, porque quem tem a projeção astral, às vezes tem algum controle, né? Eu vou encontrar tal pessoa, eu vou até Paris, eu vou fazer tal coisa, eu vou, sei lá, ter relações, vou voar. Eles estão tendo controle sobre os sonhos, mas não perceberam que aquilo é um sonho. Eles acreditam que é a realidade. Então, essa é a diferença entre você sair do seu corpo tendo essa viagem astral e você está tendo um sonho lúcido ou um sonho qualquer. É o insight crítico que você tem, de que você está deitado na sua cama, tendo aquela experiência incrível que o seu cérebro está criando. Eu não consegui encontrar nenhuma boa evidência de que a gente tem um espírito que sai do corpo. E aí, ainda no Léo, numa entrevista que ele me concedeu, ou foi numa aula que ele deu no Instituto, não me lembro agora, ele mencionou um estudo em que colocaram as pessoas que saem do corpo no quarto lá para ter a experiência, o experimento, e eles sorteariam um objeto na sala, digamos, uma sala paralela ao lado, vizinha, para que a pessoa que saiu do corpo dissesse qual era o objeto que foi sorteado. Vamos testar se você saiu mesmo? Uai. Resultado, ninguém conseguiu acertar. Ninguém conseguiu acertar. Então, estudos como esses colocam em xeque, ou pelo menos questionam se existe alguma coisa tão mágica ou sobrenatural assim acontecendo, em vez de o nosso cérebro criando tudo isso, que é um mundo fantástico, que é gostoso viver. E o caso da EQM não é diferente. É muito provável que durante as EQMs as pessoas estejam tendo essas experiências fantásticas, que não são rotineiras mesmo. Eu já tive várias, como eu citei aqui para você, e interpretando aquilo como eu saí do corpo, eu vi o lado de lá, eu entrei em contato com pessoas mortas, mas o que garante que não foi seu cérebro que criou isso tudo? Fizeram um experimento, Carlos, para poder testar se as pessoas que têm a experiência extracorpórea durante uma EQM, uma experiência de quase morte no hospital, conseguiriam ler uma mensagem que era sorteada em cada dia, mudavam, né, para não ter viés e alguém de repente cochichar para o paciente o que é a mensagem. Quando eles estivessem flutuando na sala, só eles conseguiriam ver, como se fosse em cima de um armário, assim, só quem está flutuando no teto conseguiria enxergar aquela palavra que foi sorteada no dia.
Durante os meses do experimento, foram poucos os casos de experiência de quase morte, que a pessoa teve a experiência extracorpórea e tal. Mas os poucos fracassaram em contar qual era a palavra que estava ali em cima. Não estou dizendo que isso refuta e acabou o assunto, tá? Como cientista e cético, a gente tem que estar aberto para, de repente, um outro desenho de estudo melhor, encontrar alguma coisa. Mas quando a gente testa nesses experimentos mais controlados, com rigor, a gente não encontra boas evidências cientificamente a favor disso. É muito difícil de provar, né? Você acredita nos relatos. Sim. Por exemplo, no meu caso de projeção, eu nem sabia o que era projeção astral. Uhum. Tipo, aconteceu comigo. Tava pensando nisso? Não tava tentando alguma coisa? Não tava nada. E aconteceu. Tipo, aí depois eu fui pesquisar, o que pode ser? Ah, pode ser um obsessor. Vai procurar na internet, pode ser qualquer porcaria, né? Sim. E aí, mas assim, vou dizer que é, o que não é também, sei lá. Vai que é. Vai que é. Eu torço para que seja. Eu brinco que, apesar de ser ateu roxo, eu quero estar errado, cara. Eu acho que o mundo seria muito mais legal num cenário Harry Potter, com magia, com monstros. Não, com monstros não, pera lá. Mas com vida após a morte, né? O Carlos Ruas, eu acho que ele reproduziu o Jô Soares numa entrevista que ele me deu, falando que, cara, se não houver vida após a morte mesmo, conforme é a nossa expectativa, que pena. Porque viver é legal demais. Eu queria ser surpreendido com o pós-morte, com descobrir alguma coisa assim. Mas eu não tenho razões para acreditar nisso. Tudo que eu estudo me leva a crer que a minha mente, a minha consciência é uma atividade, uma experiência que emerge da ativação dos neurônios, complexamente interconectados. E se esse cérebro para de funcionar em algum momento, eu acho que o caminho mais lógico, a conclusão mais plausível é que a nossa mente também se desliga. Quando a gente dorme, a gente não sonha o tempo inteiro. Os nossos sonhos são intermitentes. Sim. Tem os ciclos. Então, todas as noites, no meu entendimento, a gente tem a experiência de morrer enquanto seres conscientes. A gente intermitentemente deixa de existir enquanto seres pensantes quando a gente dorme. E a gente é resgatado durante os sonhos. Opa, voltei aqui a existir, e tem os sonhos os mais variados, e depois entra no sono profundo e para de sonhar. Eu acredito que é assim morrer. É dormir infinitamente sem sonho algum. É a gente parar de existir. Mas eu torço para estar errado. É uma visão. Se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá aqui na descrição, pegue o link, saiba muito mais sobre neurociência, psicologia e vários outros assuntos relacionados à religião e às suas farsas com Daniel Gontijo. Se inscreva no canal e até o próximo Plugado Podcast. Valeu!